meus amores! E hoje mais um vídeo aí da nossa sequência que vocês vão aprender a fazer um alongamento no molde F1 com poligel, é isso mesmo, utilizando poligel, saber como manusear, tudo direitinho, com todas as informações que vocês precisam para aprender. Então, vem comigo que eu vou ensinar todo o passo a passo, mas é claro, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, de compartilhar, de comentar, tudo isso que vocês já sabem que eu sempre tô falando aqui, né? Então, ó, não vou mais falar não e vambora lá pro vídeo e solta a vinheta! Então, meus amores, vamos começar esse vídeo aí com, mais uma vez, a participação especial aí da nossa modelo. Essa unha, ela é levemente côncava. O que significa isso? Que ela cresce indo para cima. Ou seja, a área da cutícula, ela é mais baixa do que a ponta da unha, tá? Aí eu tô mostrando para vocês algo bem interessante que vocês têm que fazer para analisar as unhas das clientes de vocês, tá? Essa é uma unha que tem ali a borda lateral em alturas diferentes, tá? Essa lateral tá nessa altura aí que eu tô mostrando pra vocês, tá bem mais baixa do que do outro lado, tá? E do lado direito aí, a borda lateral tá mais alta, né? Ou seja, quando a gente aplicar o molde, esse é um molde mais moderno, formato bailarina, né? Quando a gente aplicar o molde, também vai dar essa diferença. Um lado vai ficar mais baixo que o outro, tá? É normal, tem que acompanhar ali a unha. Então, o que a gente vai fazer? Na hora do lixamento, vocês têm que se atentar. Vocês vão lixar mais um lado para igualar com o outro lado. Tem que ficar na mesma altura, tá bom, meus amores? Não pode de forma alguma ficar um lado mais baixo que o outro, senão você não vai ter uma curvatura C. Vou mostrar para vocês hoje essa técnica no poligel com esse poligel dessa marca. Ele é muito clarinho. Então, assim, a intenção desse vídeo é mostrar a técnica para vocês. Esse aí é o meu dappen, onde eu vou colocar o monômer. Vou colocar bem pouquinho, porque é só uma unha que eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês. E eu vou, primeiramente, umedecer o meu pincel desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês. Não é para esfregar o pincel lá dentro do dappen, senão vocês vão estragar o pincel de vocês, tá? Vai tirar o excesso na bordinha do dappen e da mesma forma, com bastante carinho e delicadeza, vai retirar o excesso no papel. Só fazer dessa forma como eu mostrei para vocês, vocês vão ter aí o pincel de vocês por muito mais tempo, tá? Então, agora a gente vai começar aí a aplicação do molde. Vou colocar diretamente no molde, mas vocês também podem pegar com uma espátula. Tem um pincel que é próprio para poligel, que de um lado ele é pincel, do outro ele é espátula, vocês também podem utilizar. Pega com a espátula e aplica no molde, tá bom? Eu só fiz aí de uma forma para ficar mais rápido. Aí, o que eu vou fazendo? Vou umedecendo meu pincel no monômer, retirando o excesso tanto na borda do dappen quanto no papel. Porque se eu levar esse pincel muito encharcado, eu posso mexer com a estrutura do produto que eu estou utilizando. E aí ele pode não ter uma secagem total, ele pode até haver um descolamento precoce, pode acontecer várias coisas, né? E aí, com esse descolamento, ter uma infiltração na unha da cliente, gerar fungo, etc. Então, assim, e tudo a gente tem que ter cuidado, né? E atenção na hora de fazer. Seguindo a técnica direitinho, vai dar tudo certo aí pra vocês, tá? Então, eu só tô acertando ele, deixando bem nivelado, acertando ali onde vai ser a ponta do alongamento, já para deixar o mais retinho possível, né? Que aí vai me facilitar também na hora do lixamento. O meu lixamento vai ser mais rápido ainda. Então, assim, eu deixo ele todo 100% antes de levar para aplicar na unha da cliente, tá?
Se tiver um excessozinho, o excesso vai vir para a parte onde é a área da cutícula. Aí eu retiro com o pincel, antes de levar na unha. Agora sim, vou fazer a aplicação na unha natural, tá? Antes de levar na cabine, tá bom? Muita atenção, né? Na hora que for fazer essa aplicação, eu encosto ele na unha natural, já deixando pelo menos 1 milímetro afastado da cutícula, tá? Que aí quando eu for dar o acabamento vai ficar perfeito. É uma margem de segurança que a gente chama, tá? Porque se eu deixar grudado na cutícula da cliente, quando eu for dar acabamento, vai haver uma abertura nesse eponíqueo, vai sair sangue e não é legal, tá? Então, assim, diferente do gel tradicional, a gente dá o acabamento nessa parte de baixo quando a gente vai fazer o acabamento, né? A gente tira ali algum excesso de gel. Com o poligel, não, eu faço isso antes de levar na cabine. Eu já tô ali acertando a parte de baixo para não deixar nenhum pouquinho do produto ali encostado na cutícula, perdão, encostado no hiponíqueo, na pele da cliente, né? Então, é um trabalho bem mais rápido. Agora sim eu vou levar na cabine. Meus amores, essa parte da cabine vocês vão trabalhar da seguinte forma: ou já leva direto a unha da cliente na cabine, tá? Ou vocês vão pegar a cabine de vocês, retirar a parte de baixo da cabine e vir só com a parte superior dela onde tem as lâmpadas e colocar em cima da unha da cliente. Isso se vocês tiverem assim algum receio que a cliente bata o molde na cabine, tá? Agora, se for uma cliente que vocês veem que é tranquila, ela não vai bater, ela já pode levar direto na cabine. Aí eu limpei só na parte de baixo com o algodãozinho PrEP, ou pode ser algodãozinho álcool 70, para tirar a camada pegajosa. E vou diminuir agora o alongamento, tá? Que aí o meu acabamento ali na curvatura fica bem mais bonito, tá bom? Meus amores, me sigam lá no Instagram, me acompanhem por lá, me acompanhem nos stories, tudo eu posto em primeira mão lá no Instagram. Então aí a gente vai continuar aí com o acabamento, né? Que é um acabamento já rotineiro aqui, que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal de técnica no molde F1, né? E aí a gente vai vir com a lixinha acrílica, ponta, laterais inferiores, para deixar tudo bem nivelado, tá? Meus amores, deixem aí para mim nos comentários o que vocês estão achando dessa técnica e das outras técnicas que a gente já mostrou para vocês aqui nessa sequência linda de técnicas no molde F1. Quero muito saber se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo reproduzir as técnicas. Se quiserem, pode deixar para mim aí também, que eu amo interagir com vocês, né, nos comentários. Deixa a sua sugestão de outras técnicas que vocês querem ver aqui. Não precisa ser só no molde F1, outras técnicas que eu vou trazer aqui para vocês pro canal com o maior carinho e amor, tá bom? Sempre cheio de passo a passo, né, os vídeos, todo detalhado, bem explicadinho, tudo para ajudar vocês. Então aí, ó, vou agora na região do eponique com essa broquinha diamantada, uma broca que tem a ponta arredondada, que é para não machucar, né? Vou retirar algum excesso que tem ali para eu prosseguir o lixamento com a minha lixa acrílica. Aí antes de vir com a lixa acrílica, eu tô mostrando aí para vocês essa broca, uma broca chama, só que ela é mais longa, mais esticada, tá? Então, o que vocês vão fazer? Do meio para um lado e do meio para o outro lado. É só virar a chavezinha do motor, tá bom? Isso é em casos assim de cutículas extremamente finas e delicadas, como
é a cutícula da nossa modelo de hoje para que a gente não machuque, tá? Mas nunca trabalhe com essa broca ou qualquer outra broca que tenha ponta fina, nunca trabalhe de baixo para cima, para evitar de você machucar, tá bom? Agora sim, a gente vai continuar com a lixa acrílica na área da cutícula, que é para dar aquele acabamento, ficar bem mais natural, e na superfície do alongamento com a parte mais fina da lixa, que é para criar aderência, para a gente aplicar melhor aí o top coat, tá? Quem quiser pode trabalhar com uma lixa bloco ou buffer. Até me perguntaram isso um dia desses, uma seguidora aqui do canal, se eu não trabalho com esse tipo de lixa. Eu não vejo necessidade, meus amores, porque eu sempre finalizo meu acabamento com a parte mais fina da lixa acrílica. Mas se você quiser, você pode trabalhar finalizando com a lixa bloco ou buff, sem problema nenhum. Só vou te dar um conselho: não faça um polimento exagerado na superfície desse alongamento, tá? Se ele ficar liso demais, muito polido, o seu top coat não vai aderir. Gel, ele precisa de superfície áspera, porosa, que tem aderência para ele aderir ali e grudar, fixar na superfície do alongamento. Se tiver polido demais, ele não vai fixar, tá? Vai ser igual óleo na água, vai abrindo aquelas bolhas e ele não fica de jeito nenhum. Então vai gerar mais trabalho para vocês, tá? Por isso que eu não utilizo. Mas fica a critério de vocês, podem utilizar, só tome esse cuidado para não polir demais. Como eu lixei ali na ponta para dar mais uma acertada, então eu tô vindo novamente com essa broca para deixar nivelada a espessura dessa curvatura, tá? Todo detalhe, né? Detalhe é que faz a diferença. E deixa aí o nosso trabalho cada vez mais perfeito e mostra para nossa cliente o nosso diferencial, né? Então aí, ó, deixa tudo bem limpinho. Aí antes de aplicar o top coat, a gente aplica o primer sem ácido, só na região do eponíqueo, né? E vamos passar o top coat. Você pode passar só em cima ou pode passar em cima e embaixo também, tá bom? Esse top coat, eu gosto de deixar ele curando na cabine por 120 segundos, 2 minutos, tá? Você vai deixar 2 tempos de 60 segundos. Se a sua cabine não tiver esse tempo total de 120. E quando voltar, a gente finaliza com o olhinho hidratante de cutículas. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. Muito natural. Lindo, maravilhoso. Me acompanhe lá no Instagram e deixe seu comentário aqui pra mim. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja muito útil para vocês aí nos atendimentos de vocês, para agilizar o tempo de vocês com as clientes. Se vocês não viram os outros vídeos dessa sequência linda, vai aí na descrição, confere todos os passo a passo, porque vocês já sabem, né? Quem é novo por aqui vai se acostumar, mas quem já tá por aqui já sabe que eu faço os vídeos com maior carinho, com todo o passo a passo, explicando todas as informações que vocês precisam saber. E claro, os vídeos sempre com muita dica e muita informação. Então, olha, um beijão no coração de vocês, espero vocês aqui para a próxima. E olha só, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não comentou, não compartilhou, não curtiu, se você não ativou o sininho, já faz isso daí agora, antes de você ir lá conferir outro vídeo, tá bom? E olha, interage comigo nos comentários, que eu amo interagir com vocês também. Deixa as dúvidas de vocês, que é muito importante. Deixa a pergunta, que eu amo responder. Deixa as sugestões para próximos vídeos. Dúvidas de vocês que vocês tenham. Eu vou ter o maior prazer de gravar aqui para vocês todo o passo a passo, para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, deixa as sugestões de vocês aqui também. Então, ó, beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!